Então, boa noite a todos, a todas e a todes. É com muita alegria que recebemos agora a professora doutora Patrícia Peck Pinheiro Garrido Pinheiro, né, que vai nos prestigiar agora com seus estudos sobre a inteligência artificial e o direito digital. É um prazer tê-la aqui conosco, professora Patrícia. Gostaria também de fazer menção, né, à professora doutora também Regina Vilas Boas, que está aqui assistindo o nosso evento, nos prestigiando com a sua presença virtual. Muito obrigada, professora, estamos felizes em recebê-la. Gostaria também de agradecer novamente o nosso patrocinador, né, o Escritório de Advocacia CCS Advocacia Digital. Muito obrigada pelo apoio para a realização do nosso evento. Aos nossos congressistas, nossos alunos, a comissão organizadora, a todos que estão se empenhando para que esse evento ocorra e se realize da melhor forma possível, ao pessoal do STAEP, especialmente o Luciano, que não tem medido esforços para nos ajudar, e a todos pela presença e pela participação. Bem, a dinâmica será a seguinte, né, eu vou fazer a apresentação da palestrante e logo após, né, vai haver a apresentação, as dúvidas podem ser colocadas no chat, né, ao final a gente vai fazendo as questões para a professora Patrícia para que ela possa, então, responder. Bom, a professora Patrícia é advogada na área de propriedade intelectual, doutora em Direito Internacional, com pesquisa em Propriedade Intelectual pela Universidade de São Paulo, e eu tive o prazer de participar da sua banca, né, professora? Foi um grande prazer para mim, um belo trabalho. Árbitra do Conselho Arbitral do Estado de São Paulo, vice-presidente jurídica da Associação Brasileira dos Profissionais e Empresas de Segurança da Informação, membro do Conselho de Ética da ABED, professora e coordenadora da pós-graduação em Gestão da Inovação e Direito Digital da FIA, autora e coautora de 25 obras de direito digital, sócia-head de Direito Digital do escritório PG Advogados, sócia da empresa de educação Pex Lehman Edu, presidente do Instituto e-Start de Ética Digital, recebeu o prêmio Compliance Digital pelo LEC em 2018, recebeu o prêmio Security Leaders em 2012 e 2015, ganhou o prêmio de advogada mais admirada em propriedade intelectual de 2007 a 2018. E nesta noite, em especial, a doutora Patrícia Peck, né, proferirá sua palestra sobre inteligência artificial e direito digital. Professora, com a palavra. Bem, muito obrigada, Luciana, agradeço aqui o convite de estar aqui no Congresso da Unesp, né, como bem colocado, né, quem faz essa linha de pesquisa da propriedade intelectual e vai se aprofundando nos temas novos relacionados à tecnologia, como este da inteligência artificial, nós acabamos nos deparando aí com uma necessidade de muita troca de conhecimento e de compartilhar com os colegas, com a academia, com o mercado, o que a gente vem, digamos assim, estudando. E desde quando eu fiz lá a minha pesquisa no Instituto Max Planck, na Alemanha, tanto em Hamburgo como em Munique, fiquei muito feliz de ser aceita lá, quando estive sob a orientação da professora Maristela Basso, ali no Departamento de Direito Internacional da Universidade de São Paulo, e depois fiz o restante da pesquisa na Columbia University com a professora Jane Ginsburg, né, que agora, recentemente, a mãe faleceu nos Estados Unidos, né, que era a ministra na Suprema Corte Americana, Ruth Ginsburg, tão famosa, né, RGB, que todos conheciam, e tive a oportunidade de fazer muitos estudos desde 2014 a 2018, que foi o ano da defesa da tese. Mas de lá para cá,
depois que eu fiz a defesa, estivemos juntas, né, fiquei muito feliz, né, com aquele resultado, não parou os estudos, né, parece que a tese continua viva, parece que a gente faz uma defesa de tese de doutorado, não para nunca mais de pensar na tese, de estudar a tese, né, já virou assim a pós, né, tese, que eles chamam, né, o pós-doc, né, nessa linha de pesquisa. Tenho continuado a conversar com os professores, porque o tema da inteligência artificial só cresceu. E agora, com esse ano da pandemia, né, com tudo que a gente está enfrentando, com o próprio Covid-19, houve muito desenvolvimento nessa temática do uso da inteligência artificial aplicado na área de saúde, nessa parte também de videovigilância e de verificação aí do próprio isolamento social e várias outras aplicações. E quando a gente for olhar, eu vou aqui compartilhar minha tela, tem alguns slides, né? Nosso tempo é limitado. Para quem está aqui assistindo, eu recomendo, continua sendo uma excelente linha de pesquisa para estudos, porque você tem muitas frentes, muitas abordagens, mesmo dentro da propriedade intelectual relacionada à inteligência artificial. Mas você tem campo para pensar a questão da ética, você tem campo para pensar a direitos autorais, você tem campo para avaliar as discussões da interseção da inteligência artificial com proteção de dados pessoais, que é a nova lei agora da LGPD, tem questões relacionadas à segurança cibernética. Então, assim, realmente quem quer, né, enfrentar esse desafio de ser aquele tema mais árido, novo, né, até no final vou mostrar alguns livros aqui, eu estou com uma biblioteca inteira formada só sobre essa temática, e que bom que nós temos muitos autores se dedicando a publicar obras com estudos a esse respeito. Né, lá atrás tinham muito menos obras, né, até quando eu mesma fiz a pesquisa, escritas em português, agora a gente já tem aí muito mais estudo relacionado. Então, compartilhando aqui a tela, deixa eu só ver aqui, um minutinho, vamos ver se vai dar tudo certo. Espera aí, deixa eu botar aqui compartilhar. Professora Luciana, está dando para ver minha tela? Tá, já apareceu, tá tudo ok. Tá ótimo, né? Então, eu vou passando aqui os slides, mas aí eu não estou conseguindo mais enxergar vocês, aí qualquer coisa é só me interromper, tá bom? Então, eu queria começar com uma frase, né, de Charles Darwin: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Eu acho que é uma grande reflexão para todos nós fazermos, né, e como que é importante estarmos sempre aí em contínua evolução e transformação. Então, pensando no conceito que é inteligência artificial, o termo mesmo não é novo, ele foi concebido nos anos 50 por John McCarthy e Marvin Minsky, e o Leminski, ele é muito reconhecido, se dá muito ao crédito, né, a ele, para esse conceito, né, com a primeira utilização da palavra inteligência artificial, e é atribuído para definir um conjunto de processos de racionalização do comportamento da máquina, pensando que eu racionalizo a máquina para que ela realize algumas condutas, né, pré-estabelecidas que seriam esperadas de uma atividade feita por um humano. Então, você coloca 4 atributos: agir de forma racional, pensar de forma racional, agir como um ser humano, pensar como um ser humano. Seriam, assim, esses os objetivos de quando você busca uma programação voltada para a inteligência artificial, que começa até a diferenciar o algoritmo inteligente do que seria fazer uma programação de software tradicional, né, o código de software tradicional. Mostrando aqui um pouco do contexto do que a gente está vivendo desse ano, tem muitas notícias, né, que saíram do uso da inteligência artificial, tanto para o bem, né, para fazer uma triagem de pacientes, para identificar padrões, né, para olhar se alguém tem pneumonia, quer dizer, a inteligência artificial ela é muito útil para fazer uma análise de grande volume de dados e conseguir apoiar na tomada de uma decisão. A gente pode até discutir no final aqui, num debate com todos, essas questões éticas, né?
há algumas questões que dizem assim, será que sempre a inteligência artificial tem que ser supervisionada por um humano, ou a gente vai alcançar a singularidade, que é quando ela é capaz de tomar decisão completamente autônoma, né? Então, esses são os pontos de debate. A gente tem visto dentro da parte de carros, né, na indústria automobilística, uma revolução muito grande com a inteligência artificial, mas tem havido alguns acidentes, então sempre esse campo da discussão da responsabilidade civil, quem responde por uma decisão tomada por máquina, é um ponto de debate grande aqui dentro do direito, e aí esse Civil Laws Applied to Robotics é muito discutido na União Europeia, como eu já vou mostrar aqui também. E há quem diga que as próximas guerras ou ataques entre países vão ocorrer com o uso de inteligência artificial, né? Temos visto, né, a utilização dos bots, dos robôs, da inteligência artificial para várias aplicações, né, desde a possibilidade de criar entretenimento, até mesmo naquele sentido de ser um assistente, né, de ser alguém que possa dar ali uma companhia, né, fazer um atendimento. Você já tem robôs enfermeiros, né, em alguns países que fazem aquele que eles chamam de robô cuidador, né, que faz a atenção, seja para pessoas em condição especial, para pessoas idosas, entre outros. E a indústria inteira vem debatendo, e também é desse ano, o ano de 2020 está sendo considerado um ano assim, de um grande marco para a inteligência artificial. Tem havido muitas situações de discussão, de debates, que vai na linha de se estabelecer o marco legal na questão ética, para que haja transparência desses algoritmos. Hoje, até mesmo quando a gente está utilizando as mídias digitais, tudo tem um algoritmo, se questiona assim, até onde aquilo que está sendo definido por um algoritmo está sendo feito com uma transparência, há uma discussão sobre padrão de possível preconceito, viés, né, que eles chamam do que seria o bias, né, do algoritmo, que está tendo alguma tendência, que possa ter uma tendência preconceituosa em algumas aplicações, como do reconhecimento facial, né, até mesmo nessa análise de fotos e imagens, às vezes publicadas em mídias sociais, e assim por diante. Então, existe aí um padrão, né, alguns pilares para o desenvolvimento de inteligência artificial e para escrever leis, regulamentações. Estamos vivendo uma corrida regulatória. Quem vai sair na frente com a regulamentação internacional da inteligência artificial? E esse é um ponto, professora Luciana, que eu queria colocar aqui para todos, né? O debate é que não se tenha lei nacional, mas sim que saia um tratado internacional, que saia uma regulamentação internacional e que depois dela é que os países internalizem nas suas legislações nacionais, ou seja, que primeiro saísse algo que fosse celebrado, pactuado na comunidade internacional, para evitar experiências anteriores, como já tivemos, que alguém sai na frente e depois fica querendo impor aos outros quais que seriam as regras legais nessa dinâmica de indústria, até porque aqui estamos falando de uma indústria que vai provavelmente ser a que vai liderar os próximos anos, né, nesse salto que a gente está evoluindo aí, agora de 2021, nos próximos 25 anos, seria a sexta onda do Schumpeter, né, do ponto de vista de salto evolutivo. Então, como pilares, teríamos imparcialidade e segurança, o princípio da responsabilização, quem responde pelo sistema de IA, e o da transparência. Então, você tem esses quatro pilares fundamentais, e isso tem sido importante para escrever códigos de conduta, escrever termo de uso, para escrever contratos, quando você tem um MVP,
para um projeto de inteligência artificial, que você quer receber um patrocínio, um investimento, quando você está ainda, mesmo no ambiente acadêmico, desenvolvendo um piloto, você poder demonstrar que aquele seu projeto de IA está seguindo essa cartilha com 4 pilares fundamentais, tá? Hoje, a inteligência artificial, né, isso foi objeto até do meu estudo na tese de doutorado, possui, né, ativos intelectuais que são sujeitos à proteção da propriedade intelectual, né, então você tem ali um código-fonte que é considerado um algoritmo inteligente, porque ele é capaz de ter uma primeira camada sendo escrita pelo programador, mas ele é capaz de gerar um aprendizado e se retroescrever com novas linhas de programação escritas pela própria máquina, que aí já não são linhas de programação escritas pelo programador. E isso é o que diferencia o algoritmo inteligente do que seria um código-fonte padrão de um software escrito por um programador que sempre dependeria do ser humano para a atualização daquele código. Ele depende de uma base primária, de base de dados, com um volume muito grande de informação para gerar aprendizado de máquina, e normalmente ele gera uma segunda base de dados, que é a base secundária de conhecimento aprendido. Na base primária, é muito comum você ter grande quantidade de dados pessoais, porque as máquinas aprendem a partir das experiências e do volume de dados que vem de pessoas, de ambientes, né? Já essa base de dados secundária, esse conhecimento aprendido, ele já é entendido como sendo capaz de ser também apropriado como uma propriedade intelectual da própria máquina. Então, assim, é quase como se a gente dissesse assim, que é a sua experiência, o seu conhecimento, gerar analytics, né? Já é uma camada que pode gerar até uma aplicação de algum tipo de anonimização para poder evitar riscos com legislação de proteção de dados pessoal. Você tem proteção de marca, você tem proteção de know-how, inclusive vamos falar já sobre know-how, até por causa de várias legislações, né? Há ainda quem defenda algumas outras proteções relacionadas a trade secret, né? A de design, que é a interface mesmo do diálogo, e aí a gente vai vendo que tem inteligência artificial que está ficando muito mais desenvolvida na parte conversacional, né? Então, assim, tem essa evolução de você poder fazer essas proteções relacionadas à capacidade de fala, de compreensão de escrita, áudio, né? E aqui o último, que é o segredo comercial industrial, que é o trade secret, né? Então, você praticamente gera ali 7 camadas de proteção da inteligência artificial. Explicando um pouquinho mais o conceito, né? Isso tudo, de novo, está na minha tese de doutorado, agora ela já deve estar disponível no site da USP, de teses da USP, porque nós estamos em outubro de 2020, pelo que eu sei, já estaria disponível, então aqui tem até referências aqui da página da tese, quem quiser acessar. Eu ainda estou no projeto de transformar num livro, não consegui ainda, a LGPD me pegou, né, com muitos projetos e trabalhos nesse meio do caminho, mas pretendo transformar em livro ainda, com essas atualizações todas para o ano que vem. Mas o algoritmo é um conjunto de instruções suficientemente precisas, não ambíguas, para serem executadas por máquina, tá? Então, isso, assim, seria uma definição para algoritmo. Já a base de dados, em que dado vindo do latim datum, né, aquilo que se dá, né, você tem o dado entendido como um elemento, que é ele isolado, no sentido de informação. A base de dados, ela pode ser estruturada ou não estruturada, e você tem ela podendo estar em suporte físico ou suporte digital, que aí seria a base de dados eletrônica. Muito importante, que a gente não consegue alcançar a próxima etapa, que é o machine learning, se você não juntar um algoritmo inteligente com uma base de dados. E essa junção dos dois, do algoritmo inteligente com a base de dados, que vai proporcionar o machine learning. Então, machine learning é um método científico que você aplica para um algoritmo para ele analisar uma base de dados e, a partir de equações com um conjunto de instruções, alcançar aprendizagem, alcançar um conhecimento, gerando um resultado que
permite a ele desenvolver habilidades. Só que essa habilidade chega ao ponto de torná-lo capaz de tomar decisão e se autoprogramar. Então, ele chega ao ponto de dizer, vou decidir sim ou não, e a partir das experiências positivas ou negativas do resultado dessa decisão, ele faz o PDCA, ele se autoprograma e cria linhas novas de códigos que não foram escritas pelo programador humano. E isso hoje já gera até alguns tipos de sustos, assim, nas equipes que desenvolvem, né, o machine learning, porque você às vezes pensa assim, como que a máquina chegou nesse resultado, né? E de repente até a discussão se será que eu vou precisar puxar da tomada, rever alguma coisa, às vezes tem que gerar um outro algoritmo para corrigir viés. Se aquele algoritmo, devido às suas conclusões de como que ele está analisando uma base de dados, ele começar a ter uma tendência preconceituosa. Bem, o termo machine learning foi definido, né, praticamente por Tom Mitchell, mas ele foi usado pela primeira vez por Samuel Arthur, da IBM. A definição do Tom Mitchell é um pouquinho mais abrangente, ele fala que a preocupação de machine learning é como você construir programas de computador que melhorem experiências, e ele usa uma equação, né? Então, um programa de computador é conhecido por aprender com uma experiência, que é o E, com respeito a classes de tarefas, que é um T, medindo uma performance, que é o P. Então, nessa performance das tarefas T, você vai medir, você vai melhorar aquela experiência, né? Então, você tem sempre nessa equação experiência, tarefa e performance, né? É assim que é definido o machine learning. E aí tem um livro que eu gosto muito, está até aqui do meu lado, eu usei ele para estudar para minha tese de doutorado, que é de um professor português, o Pedro Domingos, né? Não sei se está dando para ver aqui pela câmera, está aqui, o algoritmo mestre, está aqui citado, ele explica as escolas de pensamento da inteligência artificial, a escola simbolista, conexionista, evolucionista, bayesiana e analogista, e todas essas escolas são linhas, né, para que você possa desenvolver a forma de raciocínio do algoritmo inteligente, né? Então, se ele vai concluir o seu método de raciocínio por comparação, se ele vai concluir por dedução, né? Então, por amostragem. Então, essas são as escolas que são utilizadas e, às vezes, ele tem até aplicação de mais de uma metodologia. Não tem como falar de machine learning e de inteligência artificial sem a gente citar, né, o próprio teste de Turing, proposto por ele em 1950, que seria como definir de uma forma operacional a gente conseguir diferenciar, né, uma decisão de máquina com uma decisão humana. Então, você teria um humano atrás de uma parede, sem ver do outro lado quem está respondendo para ele. Tem uma pessoa que é um humano mandando resposta, isso através de eletrônica, né? Você não pode ouvir voz nem nada, e o outro sendo um computador mandando a mesma resposta para perguntas que seriam feitas e tentar ver se esse humano conseguiria, em que momento, com quantas perguntas, perceber que o outro lado respondente é a máquina ou é o humano, né? Então, seria ali o teste de Turing. E hoje em dia, do jeito que nós estamos interagindo, nós temos bots ligando para falar com pessoas, a gente hoje fala já com bots em atendimento, vai alcançando uma sofisticação que a gente pode começar a ter dificuldade de discernir a hora que está falando com o humano da hora que está falando com uma máquina. Um dos motivos pelo qual na União Europeia já se colocou que, por questão de transparência, tem que sempre ser avisado para o ser humano quando ele está sendo atendido por um robô, né, que ele não pode ser ludibriado, enganado, ele não pode achar que estava falando com uma pessoa e estava falando com um robô. Isso também é uma outra questão sendo debatida para questões regulatórias.
Queria mencionar também uma lei muito interessante, que é a lei de Melvin-Kranzberg, que ele diz: a tecnologia não é boa nem é má, mas ela também não é neutra. E isso é muito atual. Para quem assistiu na Netflix o Dilema das Redes, tem tudo a ver com essa frase. A gente sabe que a tecnologia não é boa nem é ruim, depende de como a gente usa, mas ela não é totalmente neutra, né? Ela gera efeito, ela mexe no comportamento das pessoas, né? Então, há sim a possibilidade de que quando a gente passa a usar uma determinada tecnologia, aquilo possa gerar um desvio, uma manipulação, as pessoas não vão mais se comportar da mesma maneira. A partir do momento que você criou o botão do like, as pessoas perseguem o like, elas querem o like. Talvez se não tivesse o botão do like, não teria o desejo do like, né? Então, assim, não dá para dizer que é neutro, né? E aí, quando a gente fala de proteção de propriedade intelectual, assim, só como uma referência, hoje, de todos os países onde a gente consegue ter uma guarida melhor para uma proteção de algoritmos inteligentes, continua sendo nos Estados Unidos. Nós mesmos lá no escritório, esse ano, já fizemos alguns registros de algoritmos inteligentes, né, depositamos lá no USPTO dos Estados Unidos, porque lá tem bastante referência, a patenteabilidade de invenções tem as seções específicas, né? Então, tem sido lá. A minha professora Jane Ginsburg, lá da Colômbia, ela tem uma frase muito boa que ela diz: se a natureza da propriedade intelectual tem dimensão internacional, né, imagine então quando você pensa uma inteligência artificial e vai proteger essa inteligência artificial, com certeza a sua dimensão é totalmente internacional, né? Trazendo aqui também um outro essa visão, né, de como que a gente trabalha a proteção de algoritmos inteligentes, você tem que pensar que eu vou ter aqueles elementos de proteção, marca, algoritmo, base de dados, design, analítica, você tem a origem da base de dados, que pode ser da própria empresa, do Big Data, tem o risco de base de dados pessoal, que tem que ter cuidado, então você tem que fazer ele passar por uma base primária para gerar um conhecimento aprendido da inteligência artificial e passar por filtros que vão tratar aquele dado pessoal. Eu tendo um consentimento, né, vou poder reter aquele dado, eu não tendo consentimento, posso trabalhar uma anonimização ou alguma exceção de justificativa legal que a gente acha lá no artigo 7, no artigo 11, por exemplo, da LGPD, né, ou eu vou ter que eliminar nos resultados da minha base secundária, sempre com o princípio da transparência, sempre trabalhando o princípio da transparência. Então, hoje, quando você desenvolve um data lake, que é essa grande massa de dados que vai alimentar a inteligência artificial, você já tem que pensar, planejar como que você estrutura essa governança para ela já estar dentro de uma conformidade legal, para depois não afetar o resultado final do que você quer proteger de propriedade intelectual do próprio algoritmo inteligente, além de cuidar desse problema do viés aí de resultado preconceituoso. Um outro conceito importante é entender que a inteligência artificial cria o que eles chamam de sistemas especialistas, que é aquele que é dotado de um conjunto de comandos capazes de adquirir e disponibilizar um conhecimento operacional baseado numa especialidade humana, num campo humano. Isso vai ser muito legal de a gente conversar aqui, porque no final vocês vão ver que se tenta criar algumas IAs com conhecimento especialista. Então, quando você fala assim, vou ter uma IA, um algoritmo que ajuda na triagem da UTI, aquilo é uma coisa bem específica, um conhecimento especialista. A IA entender da triagem da UTI. Vou criar uma IA que consiga avaliar ali essa parte de fazer o isolamento social, de ver onde tem aglomerações, e aí a IA fica olhando as aglomerações e fazendo os alertas. Né? Então, sempre são sistemas especialistas. A IA não é generalista, né? Ela é muito mais especialista. E aí, logicamente, a sua forma de abordagem é que a IA analisa bases de dados históricas.
O que significa que se eu pegar uma inteligência artificial e avaliar os últimos 20 anos da comunidade carcerária, de pessoas que foram presas, seja no Brasil, nos Estados Unidos, e eu depois utilizar essa análise para dar um aprendizado para uma inteligência artificial e ela usa as câmeras de videovigilância para avaliar com possíveis suspeitos para prevenção de crime, ela vai ter uma tendência natural de suspeitar muito mais de pessoas com cor de pele negra do que com cor de pele branca, porque a comunidade carcerária, né, as pessoas que foram presas nos últimos 20 anos têm uma porcentagem estatística muito maior desse perfil. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente trabalha qual é a base de dados de aprendizagem da IA e como a gente vai reduzir viés, essas tendências. É a mesma coisa que acontece com a linguagem, com qual é o palavreado, o que vai ser aceito como correto ou não, ou seja, a amostragem da base de dados e quem vai programar o algoritmo por si só, a forma, né, tanto o perfil dessa equipe como a base de dados podem gerar tendência, pode ser tendencioso. Então, estava se discutindo agora esses dias, eu li até esse material, essa matéria, de, o algoritmo remove a foto da pessoa que está acima do peso e deixa a foto da pessoa que está mais magra, né? Por que é que ele entendeu que tudo bem se for de um jeito e ruim se for do outro, né? Então, esses padrões do que é perigoso, do que é beleza, do que é certo, do que é errado, ele está aprendendo com essas avaliações das bases de dados históricas da nossa própria sociedade, que hoje nós temos um juízo de valor, né? Nós mesmos olhamos para o passado e dizemos, isso não é legal, né? A gente diz, aquilo lá que a gente fazia antigamente hoje é bullying, é cyberbullying. Mas se a gente deixar uma máquina aprender sozinha com aquela base de dados de informação, ela pode chegar numa outra conclusão a respeito daquela base de dados. Né? Então, é esse cuidado. E uma outra coisa que é um desafio quando você faz a programação do algoritmo inteligente, quando a gente pensa responsabilidade jurídica, é principalmente quando você olha assim, como é que eu ensino para a máquina a agir e tomar decisões a partir do erro alheio. Porque a máquina é fácil de ser programada quando você coloca a regra correta. Então, se eu disser, quando o farol estiver amarelo, desacelere e freie no vermelho, né? Porque essa é a regra de trânsito. Mas como é que eu ensino a inteligência artificial quando os outros não fazem isso? Se eu disser para a máquina, pare para deixar um pedestre passar na faixa de pedestre. Mas como é que eu ensino a máquina que ela tem que parar mesmo que o pedestre esteja fora da faixa de pedestre? Então, todas as vezes que o comportamento alheio é contrário à lei, é contrário às regras estabelecidas, a nossa capacidade de programar a máquina para ela saber tomar decisões em situações que os outros descumpriram regras. Esse é um dos grandes desafios, assim como ensinar a IA ser maliciosa, né? Aqui é só um pouquinho mais sobre bases de dados, que a gente já falou, né? A proteção do know-how, né, que tem a Diretiva Europeia 943 de 2016, protegendo o know-how, depois nos Estados Unidos também saiu a proteção de know-how no mesmo ano, mais atualizada, e praticamente você tem aí uma série de decisões em que você protege o know-how em cima de uma situação, em que, às vezes, quando você não traz a propriedade intelectual como uma camada de guarida jurídica, a gente acaba trazendo a legislação de concorrência, para proteger contra a concorrência desleal. Né? Dando só mais aqui uma passadinha até pelo horário, o que eu acho interessante de comentar com vocês é que hoje, né, o escritório de patentes, a USPTO, faz as proteções de AI, de muitas soluções de IoT, de internet das coisas, sob a classe 706, né, uma classe específica aí para a proteção das patentes, né, lá nos Estados Unidos. Essa é uma classe geral para a proteção, mas quem quiser fazer pesquisas e ver como é que está a proteção, vai utilizar essa referência, né? E para onde vamos com o desenvolvimento das políticas públicas, né? Muitos países têm criado políticas
públicas, políticas nacionais para o desenvolvimento da inteligência artificial. Algumas curiosidades: a discussão da inteligência artificial poder se tornar inventora, né? Será que se a IA possa criar alguma coisa, poderia se atribuir a ela a titularidade como inventora de uma patente? Então, tem 2 professores da Universidade de Surrey, na Inglaterra, que iniciaram um processo para conseguir demonstrar que a gente deveria poder dar a titularidade de uma patente para uma IA. Isso é chocante. Hoje, da forma como está a legislação de propriedade intelectual, né, seja industrial ou autoral, nas 2 ramificações, você só traz essa titularidade, né, do inventor. O inventor, você só atribui invenção para o ser humano, o titular humano, porque até a pessoa jurídica só recebe por cessão, por transferência, né? A invenção, né, é realmente só do ser humano, tá? Então, a inteligência artificial já tem criado, né, uma série de coisas, seja uma obra, uma pintura, então tem se discutido isso. Aí há quem fale que é que nem quando um animal, um bicho faz alguma coisa, você pode atribuir propriedade daquilo ao dono, ao proprietário, mas não poderia atribuir uma autoria no sentido da proteção autoral. Esse está sendo o debate muito interessante para quem quiser olhar, né? Quando a gente olha a China também tem discutido a possibilidade de você ter uma legislação mais atualizada de direitos autorais, né, relacionada ao copyright, para que você possa qualificar ali a proteção de direitos de autor relacionado. Então, quem seria autor de uma obra criada pela inteligência artificial? Se a inteligência artificial fizer uma música, se ela fizer um texto, se ela pintar, né, isso deveria ser direto do domínio público, isso deveria ser do desenvolvedor da IA, pessoa jurídica ou pessoa física, ou uma instituição representante do segmento, que seria esse agente de IA que poderia representar de forma coletiva, né, as IAs, digamos assim, né? Então, isso aqui é uma questão para a gente debater aqui conjuntamente. O professor Guilherme Carbone, ele tem essa visão, né, que poderia ir pelo caminho do domínio público, a titularidade de quem criou o sistema de IA, ou das pessoas envolvidas, das instituições representantes. Ele deu uma aula que eu assisti esse ano, falando que esses são os caminhos, mas realmente não há ainda uma conclusão, que a gente pode dizer que pela legislação atual em vigor, você não consegue conferir direito autoral à criação da inteligência artificial. Nós teríamos que mudar a legislação para alcançar isso. E tem certas áreas do conhecimento humano que a inteligência artificial ainda não alcançaria, né? Dizem que ela não é capaz de liderar, a inteligência artificial ainda não consegue definir e entender ética, ser capaz de julgar, e ela não é dotada de uma criatividade, no sentido da criação do novo, daquilo que não existia, porque ela trabalha sempre com bases de dados históricas, né? Então, ela pode fazer uma mixagem, ela pode estar baseada, ela se inspira, né? Ela vai fazer algo parecido com Rembrandt, algo parecido com Mozart, mas assim, a criação no sentido do ineditismo, e essa é uma das críticas relacionadas a conferir a autoria, a questão da originalidade e ineditismo, que estaria no campo da criatividade. Para fechar, vamos falar um pouquinho de regulamentação, né? A Unesco é quem lançou esse ano, de 2020, a iniciativa do ponto de vista mais internacional, para quem quiser acessar esse link aqui do site, acompanhar a consulta pública, né? Tem vários expertos do mundo todo, inclusive um professor brasileiro envolvido para se inscrever ali praticamente o que seria uma iniciativa de um código de ética da inteligência artificial em nível internacional, proposto pela Unesco, e aí depois a ser seguido, internalizado pelos países, né? A Europa, quando a gente olha ali a União Europeia, eles já tinham uma regulamentação muito interessante de Civil Law Rules on Robotics, depois eles evoluíram para publicar uma política sobre inteligência artificial e
e robótica em 2019, e aí esse Ethics Guidelines for Trustworthy AI, né, que são os guidelines para uma inteligência artificial confiável. Esse material, que aqui está muito legal, saiu no ano seguinte da minha defesa da tese, tanto é que agora, quando eu for publicar o livro, já quero estar atualizando com tudo isso. Então, a iniciativa brasileira de regulamentação de inteligência artificial se inspira muito nesse material aqui europeu, que fala sobre o pilar, né, da legalidade, da ética e da robustez tecnológica para conseguir escrever e desenhar uma inteligência artificial confiável, traz ali princípios, requerimentos, né, e assim por diante. Né. Um dos professores de política para o setor de tecnologia de Londres, que é esse Dids Leaders, né, quem quiser depois procurar as referências sobre ele, é um grande estudioso, ele fala que é uma tecnologia de uso geral, com muitas aplicações que estão sendo aceleradas, né, e quando a gente observa esse material, esse Ethics Guideline, eles trazem um princípio que todos estão observando, inclusive a Unesco, que é a inteligência artificial tem de poder ser supervisionada por humanos, ser segura, transparente e não discriminar. E se a gente agora, vou mostrar qual é a iniciativa do Brasil, e tudo que está escrito aqui nesse slide é impressionante como a gente deu Ctrl+C, Ctrl+V, a gente copiou igualzinho, ipsis literis, nos projetos de lei brasileiros para inteligência artificial. Então, assim, realmente está muito parecido. Lá nos Estados Unidos ainda não existe nada muito equivalente. O FDA é que construiu um framework para o desenvolvimento de inteligência artificial aplicado à saúde. Então, os projetos de saúde estão, sim, com um framework mais específico para machine learning, até pelos impactos do uso de dados pessoais sensíveis, né? E lá eles já trazem a exigência de ter que atender data privacy, assim como auditabilidade, transparência. Então, é um material muito interessante, apesar de ser setorizado, é do FDA, né? Mas já traz um material bem legal. E para o Brasil, como ficamos? Temos 3 projetos de lei, né? Temos 2 projetos de lei com o senador Stevenson, né? Então, é o 5050 de 2019 e o 5691 de 2019. Então, a gente vai ver aí, gente, que, olha, do ano passado, 2019, virada de 2020, saiu um monte de coisa de inteligência artificial, né? E eles escrevem igualzinho no guideline da União Europeia, mas assim, sem tirar nem pôr, assim, tá muito parecido, traz também uma proposta para uma política nacional de proteção da inteligência artificial. Então, vem aqui a mesma lista, a respeito da dignidade humana, garantia de privacidade, confiabilidade, valores humanos, não discriminação, e o 2021, o 21 de 2020, que é do Eduardo Bismarck. O Eduardo Bismarck criou até uma página no Instagram só para promover agora o debate em cima do projeto de lei, do andamento. A novidade da iniciativa dele é trazer essa previsão dos agentes de IA, que é aquele debate de quem responde pela inteligência artificial e a quem cabe também a propriedade intelectual, direitos autorais, ou seja, esse agente de IA, que é esse conceito que está aí no projeto do Bismarck, tentaria responder algumas das nossas dúvidas sobre como vai ficar a propriedade intelectual. Eu vou tirar aqui a tela, né, vou descompartilhar, já que já encerrei aqui os slides para eu poder voltar a vê-los, né? E aqui tem alguns outros livrinhos muito interessantes, né? Para quem está estudando o tema, não tem como deixar de olhar, de avaliar em termos de biblioteca. Esse aqui dos algoritmos e do direito, que é do professor Paulo Vitor. Depois até posso mandar, assim, uma listinha, sabe, professora Luciana, que se quiser passar aí para os interessados, né? Esse aqui do mito da singularidade, que é do professor Jean Gabriel Ganasca, também é excelente. Esse aqui, que é o do professor dos Estados Unidos, On Legal AI, ele fala das aplicações de inteligência artificial no direito,
e toda a interseção com o judiciário. Isso é uma linha muito interessante de pesquisa, porque agora a gente está com toda a iniciativa do CNJ de open data, de dados abertos do judiciário e de aplicações de inteligência artificial até para ajudar as decisões dos magistrados, né, do uso da inteligência artificial na justiça, né? Então, isso daí realmente é algo muito interessante. A Austrália fez isso esse ano. A Austrália criou um mediador robótico para ajudar nos divórcios, né? Então, você está fazendo mediação com o uso de uma inteligência artificial, né? Então, são coisas até para a gente pensar. Não sei se aqui no Brasil a gente chegaria nesse nível de avanço. Esse livro é muito bom, gente. Felipe Medon, Inteligência Artificial e Responsabilidade Civil. Porque esse campo da análise da parte da responsabilidade civil associada à inteligência artificial é algo assim, sabe, fascinante. Porque sempre, em algum momento, todo projeto que eu estudo, de smart qualquer coisa, de ter qualquer inteligência, qualquer robô relacionado, alguém vai dizer assim, e a responsabilidade? Né? A gente tanto olha a propriedade, né, como é que eu protejo, de quem vão ser os direitos e tá, e em seguida, a segunda pergunta, um lado é a propriedade, o outro lado é a responsabilidade. São as duas perguntas que acontecem. E acho que era um pouco isso, professora Luciana, queria conversar, mostrar para vocês, espero que tenha sido interessante. Foi, sim, com certeza, sempre muito interessante, né, ouvi-la. Eu peço que passe, sim, por favor, a lista depois dos livros, para que nós possamos compartilhar para os nossos alunos e para o pessoal do grupo também, de pesquisa, né? E já temos uma pergunta aqui, é o Aloísio. O Aloísio, do GPIT, está perguntando para a doutora Patrícia, como nós não estamos em grande número, se preferirem abrir o microfone para fazer a pergunta direto, pode também. O que vocês preferem? Quer que eu leia? Eu vou. Bom, Aloysio, você quer falar, fazer a pergunta aberta? Ah, tá. Ele prefere que eu leia. Então, vamos lá. Doutora Patrícia, no início de sua exposição, fora citado sobre a discussão da responsabilização civil sobre a inteligência artificial empresa desenvolvedora, como em casos que envolvam acidentes em carros autônomos. Tendo isso em mente, lhe pergunto, hoje já se vê alguma tendência internacional ou que a senhora defenda como meio de responsabilização adequado para casos similares? Olha, essa é uma questão realmente daquelas perguntas do $1 milhão, né, Luísa? Que todo mundo quer realmente achar a melhor resposta. O que eu tenho visto? A primeira legislação que eles chamam de self-driven cars, né, é da Alemanha, de 2017, que inclusive eu estudei, botei na minha tese também, e eles colocaram um princípio lá muito interessante, que é do próprio direito civil, de que a coisa perece para o dono. Então, quando uma máquina faz uma coisa errada, o primeiro a responder é o dono da máquina. Então, eles colocaram por princípio que todo carro autônomo tem que ter o proprietário, né, que seria o condutor do veículo associado a ele, por mais que você deixe o carro dirigir sozinho, alguém tem que estar sempre com essa história da supervisão humana, né, responsável por ele, e que quando acontece um evento de incidente, o carro autônomo ele tem uma black box, que é a caixa preta, né, que faz os registros do que aconteceu, e aquilo vai para uma avaliação de auditoria para ver se pode ter sido uma falha técnica de fábrica, que aí é quando você traria a responsabilidade fabricante, ou se foi, de fato, algum evento ocorrido externo. Então, começa assim, primeira a atrair a responsabilidade, que geraria a necessidade de ressarcir dano causado a terceiro, é o dono, né? A coisa perece para o dono, propriedade. Aí, esse dono, ele pode ter um seguro, e o seguro vai avaliar, né, para poder fazer a cobertura daquele acidente, de quem foi a responsabilidade. E aí pode trazer
a verificação nessa auditoria da caixa preta do Smart Car, se teria ali uma falha, digamos, de fábrica, né, dessa forma como o veículo tomou decisão, conduziu, e assim por diante, ou até pode ter sido culpa alheia, né, que seria dano causado por culpa de terceiro, né, que seria até um excludente de responsabilidade nesse caso. E fora essa legislação da Alemanha, que é de 2017, que é muito detalhada, ninguém mais alcançou uma legislação assim específica. Tem tido muito debate. Então, teve esse caso desse atropelamento do boneco, foi um boneco, né? Porque foi um teste do carro da Tesla, e todo mundo ficou chocado com a imagem, porque o boneco estava cruzando a avenida, salvo engano, fora da faixa. Então, teve também aquele caso, acho que, da pessoa no carro, e o carro dirigindo sozinho, e também teve, não sei se foi um atropelamento, foi para cima da calçada, e essa discussão de que ela teria que ter atenção, e acho que a pessoa estava assistindo a televisão de bordo do carro, porque deixou o carro nesse módulo de automático, né, da direção autossuficiente. Mas, por enquanto, está sendo assim. Número 1, responde esse proprietário que tenha ficado habilitado, amarrado com o veículo autônomo. Número 2, responsabilidade fabricante, se evidenciado isso. Número 3, de terceiro, se atribuído culpa de terceiro. Ele respondeu aqui, interessante, né? Não imaginava um processo que lembre os acidentes com aviões no que tange a famosas caixas pretas. Obrigada pela resposta. Por enquanto está assim, né? Agora, eu ainda não vi, mas eu acho que todo mundo queria criar a responsabilidade da culpa foi do carro. E aí, se a culpa foi do carro, quem é que responde? Que aí o que todo mundo disse é que não tem como você responsabilizar um robô, uma IA, e ninguém responder por ela. Por isso até que o projeto de lei brasileiro cria o agente de IA. Sempre alguém vai responder pela IA. Exatamente. Temos outra. A Rafaela Couto está perguntando, professora, como você enxerga o conflito entre a necessidade de prevenir vieses e informar os critérios da decisão automatizada ao titular comercial do algoritmo da IA? Ou, ainda, mesmo a dificuldade de muitas vezes se explicar a decisão. Eu vi a palestra do pesquisador Alexandre Chiavegato e ele disse que quanto mais complexo o algoritmo, mais preciso ele é. No entanto, também mais complexo de explicar e menos transparente. Olha, Rafaela, eu adoro que o pessoal só faz as perguntas aqui realmente das que a gente ainda está estudando, né? Não tem essa resposta absoluta. O que acontece é que a legislação atual, mesmo o artigo 20 da LGPD, né, da Lei de Proteção de Dados Pessoais, exige a transparência do algoritmo, e todas essas iniciativas de regulamentar a IA falam a mesma coisa, de transparência de algoritmo. Então, nós já temos feito lá no escritório algumas orientações nos projetos de IA, de como você vai explicar, isso parece até aquelas demonstrações de geometria, né? Como você demonstra, como você vai explicar o método, a metodologia de abordagem do algoritmo para mostrar que você fez testes, de que ele não teria um viés, você demonstrar qual foi a origem de uma base de dados, qual foi o tipo de amostragem, você não precisa dar o pulo do gato, exatamente qual é a equação final resultante para chegar naquele tipo de resultado, até porque foi, como foi bem falado pelo professor Chiavegato, você às vezes não consegue nem dizer, né, como que tomou aquela decisão. Mas não conseguir explicar como tomou a decisão não quer dizer que o responsável pela IA não será responsabilizado se aquela decisão for considerada preconceituosa e você não puder demonstrar que tomou todas as medidas para evitar a discriminação e o preconceito. Aqui, o que se busca na transparência do algoritmo é muito mais mostrar que o desenvolvimento daquela IA aplicou as melhores práticas para
prevenir e evitar o viés preconceituoso, né, do que foi direcionado. Eu poderia criar uma IA dizendo, eu quero que no resultado final você só selecione no processo aqui de seleção de pessoas, quem tenha 1,70, loira, branca, olhos verdes, com a voz bonita, quer dizer, se alguém disser, você fez um processo de seleção que o algoritmo que separava os currículos do processo de seleção tinha uma discriminação, tinha um viés. É lógico que eu não consigo mostrar nada daquele algoritmo. Todas as orientações que a gente deu para o algoritmo já estavam com um direcionamento que daria uma característica preconceituosa. Agora, se você colocar atributos, né? Eu gostaria que fosse uma pessoa que mostre ali que já fez curso no Brasil, curso no exterior, pelo menos nas 10 mais instituições de ensino, que mostre que tem pelo menos um idioma, tá? Se você mostra quais são os fatores combinatórios para alcançar o resultado, e eles estão de forma não discriminatória, é assim que você vai conseguir dar essa transparência e evitar um problema. Então, você defende segredo de negócios, não vai gerar a equação definitiva, mas vai demonstrar quais medidas foram tomadas para evitar ou diminuir a possibilidade de viés. Boa noite. Ela agradeceu. Obrigada, professora. Uhum. Pode falar, minha querida. Boa noite a todos. Eu queria parabenizar, né, a Patrícia pela apresentação, pela palestra. E a minha dúvida, ela vai mais assim para a parte do aprendizado da máquina, né, e do esquecimento, né? O titular desses dados, ele tem até que ponto, né, o direito de remoção, de exclusão dos seus dados pessoais, né, pensando assim no impacto dos dados na base, né, para a construção dessa inteligência artificial, né, e por fim eu pensei também na questão, assim, de que pedindo para excluir esses dados, né, excluindo, a máquina, ela aprenderia alguma coisa sobre o comportamento desse titular? A Marina, né, que fez a pergunta? Isso. Legal, Marina, muito boa a sua pergunta. A IA, e aí isso é interessante, ela precisa daquela base de dados primária para gerar o aprendizado. Ela não precisa dela para sempre, para todo o tempo. No entanto, a gente faz uma recomendação de guarda por um período, se você precisar fazer uma análise, como a gente está aqui fazendo, por que uma IA tomou uma decisão, né? Ou seja, se precisar demonstrar qual foi o histórico, porque como a IA, né, o machine learning, ele depende de um processo de aprendizado por feedback, e isso tem a ver com a base de dados, a gente poderia dizer que o titular tem o direito, né, ele pode pedir um apagamento daquela base, e você vai fazer uma guarda ali dentro daquelas exceções de consentimento, prevendo ali a possibilidade de guarda para atender obrigações legais naquele sentido de possível processo judicial, administrativo, ou seja, como é que eu vou garantir essa auditabilidade? Quando sair uma legislação própria da IA, o ideal é que a legislação da IA diga que você pode fazer uma guarda da base de dados que originou o conhecimento da IA para fins de auditabilidade, ou seja, como é que eu garanto fornecer depois praticamente essa perícia ou essa auditabilidade da base, mas você pode depois de um tempo fazer essa eliminação e o conhecimento aprendido, que é o resultante que cria a segunda camada depois de programação da IA, já ficou estabelecida. É quase como, por isso que eles comparam muito com redes neurais, quando os nossos neurônios fazem novas conexões de aprendizagem, do conhecimento, você anotou uma coisa no papel, você leu num livro, mesmo que alguém diga, joga fora aquele livro, joga fora aquela anotação, o conhecimento aprendido ficou no seu cérebro, né? A IA, de certo modo, vai construir essas camadas de aprendizagem, depois você não precisa mais da base primária, a não ser que você precise
juridicamente, né, demonstrar, em termos de auditoria, o que levou, né, que é tentar demonstrar isso, o que levou para a IA chegar num processo de decisão. Mesmo assim, não é uma matemática tão absoluta, né? Você só vai querer, às vezes, se eximir de responsabilidade, dizer assim, olha, essa base de dados que ele olhou era essa. Por que depois a IA tomou aquela decisão que pode ter resultado danoso? Eu posso mostrar assim, ó, eu não deixei nenhuma base de dados que tivesse viés discriminatório, que fosse tendenciosa, que orientasse para matar, ou que orientasse para isso ou para aquilo. Então, às vezes um prazo prescricional, civil, criminal, né, de consumidor, né, pegaria ali algumas situações de tabela, 3 anos, 5 anos, de repente até uns 10 anos, seria necessário de guarda, mas fica numa base de dados guardada só para essa finalidade, não vai poder ser usada para outras finalidades. Muito obrigada, viu? Uhum. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Patrícia, eu queria só comentar, né, que eu assisti o documentário, lá, O Dilema das Redes, e eu fiquei com o dilema das mães, né, sobre a questão das redes sociais, porque dos participantes disseram que os filhos não deixam os filhos usar redes sociais, né? E eu queria ouvir sua opinião como mãe, não como só profissional sobre isso. Olha, Luciana, eu acho assim, tudo que a gente puder usar para aprender como é que é, mas entender que precisa de limite, de moderação, né, acho que é importante. O simplesmente não usar é que nem dizer assim, nunca vou deixar meu filho comer açúcar, ou ver televisão, ou ter sabe, um telefone, em qualquer época, quando se introduzia uma tecnologia, alguém poderia olhar para ela e dizer assim, isso pode ser algo ruim, né, no processo, seja de educação ou de comportamento, mas a gente precisa construir uma forma de manuseio, de aprendizagem com um limite, com segurança, uso saudável, né? Às vezes a proibição absoluta gera aquele atrativo do proibido, né? Então, vou usar escondidinho, então vou fazer só porque papai e mamãe não deixam. Então, também não acho que seja a melhor forma, né? Ou a melhor abordagem. Mas o que eu acho que é interessante? Tem que ser supervisionado, acho que responsável legal tem que supervisionar o uso dessas ferramentas, tem que acompanhar a idade mínima. Acho que também ficar antecipando muito a idade pode ter efeitos colaterais. Às vezes é difícil para o adulto administrar o vício tecnológico e esses excessos, ou até mesmo o feedback, aquele comentário ruim, malicioso, que alguém diz isso ou aquilo de você na mídia social. Se para o adulto é difícil, imagina para uma criança ou para um adolescente. Mas nós vamos para uma sociedade cada vez mais digital. A gente vai ter que aprender, como, por exemplo, respeitar e conviver com robôs também, quer dizer, então, se você limitar essa aprendizagem de uso de tecnologia, em algum momento também a gente retira habilidades, né? Acho que a gente tem que ampliar habilidades, não retirar habilidades. Eu acho que a criança de hoje tem que ainda saber pular corda, saber o que é elástico, abraçar uma árvore, etc., como também saber mexer numa mídia social, no computador, tá? Quer dizer, a gente não devia estar eliminando habilidades, a gente deveria estar acrescentando habilidades. Eu também penso dessa forma. Eu acho que realmente é inevitável, né? Mas precisamos de limites, né? Agora, a regulamentação é algo bastante... A regulamentação do ponto de vista ético, né, Patrícia, é algo bastante complicado, né? Nessa área de redes sociais, enfim. Isso o futuro dirá. Uhum. Mas dificilmente a gente vai ficar neutro, né? Ou seja, vai acabar saindo alguma regulamentação, professora, na minha opinião. Eu acho que vai ser bem difícil continuar só numa gestão por contratos. Realmente. Eu também penso.
Alguém mais quer fazer alguma pergunta para a doutora Patrícia? Acho que, então... Patrícia, muito obrigada. Né, nós ficamos muito felizes novamente de poder contar com o seu precioso tempo, que nós sabemos que é precioso mesmo, ainda mais nessa época de pandemia, que parece que tudo está acontecendo, né, no mesmo tempo. Acho que tem um comentário aqui. Aqui, a professora Regina. Professora Patrícia, no exemplo que foi dado sobre um acidente de veículo automotor que utiliza a IA na sua direção, provocando acidente que gera danos materiais e se descobre falha da fabricação do veículo, não poderíamos nos valer das regras do responsabilizar o fabricante? Ah, sim, professora Regina, com certeza. Por enquanto não tem uma regulamentação específica, o que mais atrai a responsabilidade é tanto aquilo que está com responsabilidade objetiva, né, e até mesmo solidária lá do Código de Defesa do Consumidor, ou alguma coisa que você tem de Código Civil também da mesma maneira. Aí, lógico que se é uma relação de consumo, de consumidor final, já inverte o ônus da prova e vai ser o fabricante que vai ter que conseguir demonstrar que não havia essa falha embarcada de fábrica, né? Isso é um dos pontos assim de benefício da nossa legislação consumerista, que é mais protecionista. Acho que o maior problema é quando fica aquela discussão do que o próprio fabricante pode trazer, de ter havido um choque, né, de dois carros e que possa parecer, de repente, de quem é que tenha sido a culpa, né? Que foi aquilo que eu estava explicando, da IA não aprender como lidar com o erro alheio. Hoje, se a gente vê que uma pessoa não parou no sinal amarelo ou vermelho, ou começou a atravessar fora da faixa, nós, como seres humanos, que também temos malícia e cometemos erros, temos uma forma de agir. Às vezes, ainda a IA tem algumas situações que ela segue a regra ao pé da letra. Então, com certeza, o fabricante provavelmente vai entrar ali na ação. Quando é só uma parte envolvida, mas se tiver duas, três, quer dizer, dependendo da dimensão que alcançar, por isso que aquela legislação da Alemanha é muito parecida com a de aviões, de puxar a caixa preta, de tentar entender a responsabilização, assim, a definição, chamando uma perícia técnica, uma auditoria, já vira um custo, né, dentro do processo muito maior e que nem seria um caso para ir para juizado de pequenas causas, não seria um caso, assim, de PROCON convencional, mas sim, seria perfeitamente possível trazer regras do CDC de responsabilização de fabricante. E, na minha visão, são os próprios fabricantes que querem gerar uma regulamentação de inteligência artificial sobre ética e limitação de responsabilidade. Eles próprios querem. Porque do jeito que nós estamos avançando, eles querem regras específicas. Eles não querem estar sujeitos a essas regras genéricas. Obrigado, professora. Foi isso que eu pensei também, professora. E para eles é interessante ter regras definidas, porque na dúvida, né, contra eles, não vão usar a inversão do ônus da prova, por exemplo, nada disso, né? Sim. Mas não pensa, professora, não pensa também que a gente poderia, mesmo na dúvida, enquanto não há uma legislação específica, será que não poderíamos pensar, inclusive, na responsabilidade solidária se houver dúvida? Sim. Né? Sim, eu acredito, vai atrair tanto objetiva quanto solidária, vai acabar sendo assim. Né? Porque desde que a gente consiga inverter o ônus, né? E se defina depois por uma solidariedade, talvez ainda seja bom para aquele que sofreu o dano ter uma facilidade na recuperação do dano. Né? Sim, né? Sim. Obrigado. Por enquanto, eu acredito que é a melhor forma, a única, né? Por enquanto, é a única juridicamente viável, assim. Obrigada, professora. Parabéns pela palestra. Eu que agradeço. Obrigada, Luciana. Obrigada, Regina. Então, alguém mais? Quer fazer mais alguma pergunta para a professora Patrícia? Bom, então vou retomando aqui, né, os agradecimentos à doutora Patrícia Peck, né, pelo tempo,
por compartilhar conosco, né, a sua pesquisa, né, desde o início ela disponibilizou sua tese já para os nossos alunos, então sempre muito gentil e muito preocupada em disseminar o conhecimento, que isso eu acho o mais importante, né, é uma característica bastante importante de um pesquisador, sem falar na sua simplicidade, né, e na sua seu conhecimento mesmo, né, sobre a temática. Então, eu só gostaria mesmo de agradecer, né, por ter participado conosco hoje das atividades do 2º Congresso. Gostaria de lembrar a todos que amanhã, né, às 9 horas da manhã, começam as sessões de apresentação dos trabalhos científicos, a partir das 9 horas da manhã, também nas salas aqui do Google Meet. E, então, desejar a todos uma boa noite, né, um bom descanso, um abraço a todos e muito obrigada. Obrigada, um abraço, bons estudos. Fiquem bem. Obrigada, Patrícia. Obrigada. Tchau. Você também. Tchau.